Bom, seguindo então a nossa aula, agora a gente vai para a parte de outros documentos odontolegais. O primeiro que a gente vai falar é o atestado. Esse é o documento, com certeza, depois das receitas mais emitidos pelo cirurgião dentista. O atestado, ele é um documento onde a gente vai afirmar a veracidade ou um fato, ou a existência de um estado ou situação, e as consequências que implicam em providências administrativas, judiciárias ou oficiosas relacionadas com o nosso cliente. O direito do dentista emitir o atestado vem lá da Lei 5.081, de 24 de agosto de 1966, aonde, no artigo 6º, parágrafo 3º, diz que compete ao cirurgião dentista atestar, no setor da sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para fins de justificativa do emprego. Então, nós temos direito e obrigação de emitir esse documento para comprovar que o nosso paciente esteve sob nossos cuidados profissionais na determinada data, realizando determinado procedimento, e que ele precisa se afastar durante algum tempo, ele não precisa, ele não tem nenhuma morbidade pós-operatória. A gente dizer para que o paciente precisou se afastar do seu trabalho, ou ainda para emitir um relatório, um parecer de saúde desse paciente, certo? Então esse atestado a gente pode dar para justificativa de faltas, para justificativa de afastamento profissional, para abono de faltas ou para acompanhamento de paciente, certo? É obrigatório, no entanto, que esse atestado ele contenha, primeiro, a qualificação do profissional, com o nome, CRO, profissão e especialidade, a qualificação do paciente, nome, RG e endereço, qual a finalidade, trabalhista, escolar, esportivo, militar ou notificação compulsória, e uma descrição do fato ocorrido, onde a gente vai declarar que o paciente esteve presente sob nossos cuidados, sem especificar a natureza do atendimento, seguindo uma breve conclusão relativa às consequências e uma impossibilidade de comparecimento ao trabalho. Muitas empresas exigem o CID, ou seja, que a gente diga o que é que o paciente estava fazendo no consultório. Isso não é permitido. Só é permitido colocar o CID se o paciente autorizar, tá? Então, o paciente autorizando, você coloca o CID, e aí a gente vai ter uma rubrica na segunda via que fica no consultório, tá? Mas o paciente pode se recusar a colocar o CID, a empresa não pode exigir, ok? Isso é sigilo profissional, que foi feito ou não. E, óbvio, logo abaixo, o local, a data, a assinatura e o carimbo. Então, esse é a estrutura básica do atestado, tá? Isso é obrigatório conter. Qualquer outra coisa que tenha além disso, logomarca, endereço, não é obrigatório, tá? Isso é a estrutura correta do nosso atestado. Vale lembrar que o fornecimento de favor ou por venda de um atestado falso por parte do cirurgião dentista incide nos artigos 301 e 302 do Código Penal, com pena de 1 mês a 1 ano de detenção. E se o agente for funcionário público, aumenta ainda 1/6 da pena, tá? Então, assim, gente, não achem que é brincadeira dar um atestado para um colega que teve que faltar, tá? Ou que precisa faltar uma prova. A gente acha que isso não dá em nada. Isso pode ter uma consequência muito grave para você, profissionalmente falando, certo? Atestado não é brincadeira, ok? Então aqui a gente tem um modelo. Esse modelo é baseado até inclusive no modelo da faculdade, onde a gente tem na mesma folha qual o fim desse atestado. O que eu sugiro a vocês? Aproveita que vocês estão de bobeira nesses dias, tá? Estão mais tranquilos em casa, tem um pouco de tempo mais livre. Eu sei que vocês estão estudando pra caramba, tá? Assim como a gente também está trabalhando pra caramba. Mas peguem esses modelos e já vão deixando o modelo pré-pronto no computador. Digita, faz um modelinho de todos esses documentos. De atestado, atestado de comparecimento, atestado de justificativa de falta, atestado de acompanhamento. Tá? Já vai deixando toda essa estrutura já montada. Pega o prontuário, pega o modelo de prontuário, vai começando a desenvolver os seus próprios documentos, para daqui a 4 meses que vocês estiverem prontos para sair do mercado de trabalho, vocês estarem com tudo isso já organizado na pastinha de vocês. Tudo bem? Outro documento que a gente pode emitir é o relatório. O relatório ele é uma descrição minuciosa de uma perícia, redigida formalmente, que relata fatos ocorridos constatados pelo perito, contribuindo para o esclarecimento de um ou mais fatos
de ordem odontológica, atendendo à solicitação da autoridade policial ou judiciária frente ao inquérito. Então, quem produz um relatório é o perito designado pelo juiz. No caso de algum processo, no caso de algum problema desse nível, o juiz ele designa um perito. O perito é que emite o relatório. Nesse relatório devem conter também algumas estruturas obrigatórias. A primeira delas é o preâmbulo. O preâmbulo vamos ter a data, a hora, a data do local, o nome da autoridade requisitante, os peritos e o periciado. Logo após isso vem os quesitos. Esses quesitos são perguntas que são elaboradas pela autoridade que devem ser respondidas durante a perícia. Quem elabora esses quesitos não é o perito, tá? O perito recebe essas perguntas, esses quesitos do juiz, e ele tem por obrigação de se limitar a esses quesitos. O perito ele não pode fazer observações que não constam na perícia, assim como ele não pode inventar perguntas na hora da perícia. Ele tem que se ater às perguntas que foram dadas. Tudo bem? O próximo passo da estrutura é o histórico. O histórico são o registro dos fatos que motivaram essa perícia, por que essa perícia está acontecendo, tá? O que foi? O paciente está reclamando de que a prótese não tem retenção, o paciente está reclamando de que o canal reagudizou, o paciente está reclamando que a prótese tem infiltração, então vai ter uma descrição do que levou a essa perícia. Depois, vai ter uma descrição dos detalhes e dos achados que o perito observou, sempre seguindo os quesitos, tá? Depois ele vai formar uma discussão, né? Ele vai formular uma hipótese sobre a causa do reclamante. Por fim, uma conclusão com uma síntese clara e a resposta aos quesitos da autoridade judiciária, tá? Ele não pode ir além disso. Ele não pode inventar perguntas, ele não pode responder alguma coisa que o juiz ou que a autoridade não tenha perguntado. Isso é muito importante. Se você algum dia for chamado para ser perito, você deve se ater estritamente ao que consta, ao que lhe foi solicitado. Você não pode nem deixar de responder nada, nem responder além daquilo. Tranquilo? O parecer, por sua vez, é uma resposta escrita à consulta formulada para esclarecer, vamos voltar aqui. O parecer, por sua vez, é uma resposta à escrita da consulta formulada para esclarecer questões de interesse jurídico, procurando interpretar ou esclarecer dúvidas levantadas em relação ao relatório ou fato odontolegal. Então é o seguinte, o perito ele vai fazer um parecer. Esse parecer ele pode ser examinado por um outro profissional contratado tanto pela acusação quanto pela defesa, né, pela parte que está acusando como pela parte que está se defendendo, e ele vai emitir um parecer em cima dessa perícia. Tá? Ele vai observar essa perícia e vai dizer se ele concorda ou se ele não concorda, também baseado em alguns quesitos que vão ser feitos. Então a gente tem que ter, primeiro, nesse parecer, um preâmbulo, onde a gente vai ter a hora, a data e o nome da autoridade requisitante, a exposição dos motivos, o que levou a fazer esse parecer, e aí está questionando a perícia e vai dizer o mesmo motivo que foi da perícia, a discussão onde ele vai analisar os fatos, a conclusão com uma síntese clara do que ele viu e resposta aos quesitos, que podem ser os mesmos da perícia ou não, desde que a autoridade judiciária tenha formulado novos quesitos. Ok? Deu para entender a diferença entre relatório e parecer. Então, o relatório é o que se dá para a perícia oficial e o parecer são os relatórios que são formulados pelas partes. Tá? O juiz vai analisar, vai confrontar um com o outro para decidir, mandar fazer uma nova perícia ou poder agregar algum fato de um parecer de uma parte ou de outra no processo. Ok? Outro documento também bastante importante é o recibo. O recibo ele é a declaração de que se atesta o recebimento de algo. E a gente tem, por costume, achar que recibo se leva apenas a questões de valores. E não é. É muito importante que a gente tenha o recibo dos pacientes frente à documentação solicitada, à entrega de documentação, à entrega
de modelos, a entrega de próteses, tá? Para provar, o paciente provar que ele recebeu aquilo ou que nós recebemos aquilo do paciente, certo? Não serve apenas para dinheiro, para operações financeiras, para valores financeiros, mas tudo que é do paciente, que a gente entrega para ele, que estava em nosso poder, ou que a gente recebe, a gente tem que estar dizendo que está recebendo. Ok? Isso é muito importante de constar no prontuário, porque às vezes o que acontece? O paciente vai no seu consultório, faz uma consulta, você solicita um exame, você pega esse exame do paciente para fazer um plano de tratamento, ele decide não fazer esse tratamento com você, pega os exames de volta, que como a gente disse, os exames são do paciente, a gente entrega para o paciente e depois ele diz assim, ó, doutor, eu preciso dos meus exames que estão com o senhor. Senão eu já lhe devolvi os exames. Não, o senhor não me devolveu os exames. E você não tem nenhuma prova de que você não devolveu esses exames para o paciente. Tá? Você tem que provar que você devolveu. Por isso que eu digo que hoje eu acho bastante interessante o fato da gente ter radiografias digitais, porque eu nem recebo o exame do paciente. Então eu fico com o exame digital. Hoje a gente já recebe o exame, já recebe o laudo, tá? Tudo de forma digital, tudo de forma prática. Facilita para a gente, para não ter que ficar com o original. O paciente leva para onde ele quiser e ele é responsável por guardar esse exame, tá? Tira da gente essa responsabilidade, além de desocupar muito espaço no consultório. O exame ocupa muito espaço. O receituário, esse sim é o documento que a gente mais emite, né? Por quê? Porque a gente sempre tem que prescrever alguma medicação, tem que prescrever alguma orientação, isso tudo é feito no receituário, tá? Nós podemos ter os receituários, o receituário profissional comum, que é o receita branca, a gente pode fazer prescrição de medicamento, orientações pós-cirúrgicas, orientações de higiene, orientações gerais nesse receituário. A notificação de receita A e de receita B, que são para medicamentos controlados, a gente faz uso disso muito raramente, em casos onde a gente precisa de algum tipo de, principalmente de cirurgia, onde a gente precisa de algum tipo de ansiolítico para o paciente, tá? Essas receitas A e B devem ser emitidas tem que ser emitidas com autorização da Vigilância Sanitária do município, certo? Então a gente tem um talonário todo numerado, aquele talonário é seu, você tem que prestar conta desse talonário quando esse talonário acaba. Se você perder uma receita dessa, você tem que fazer um BO comunicando, tá? Isso aí tem todo um trâmite com relação a esse tipo de receita. Vou confessar a vocês que eu não tenho, certo? Não vejo necessidade da gente ter no consultório. Quando tiver necessidade, a gente pede, manda fazer. Se for o caso, até entre em contato com o médico, para o próprio médico solicitar o histórico do paciente, né? Isso é muito, muito raro da gente ter que usar isso no consultório. E o receituário de controle especial, que a gente também usa pouco. Eu vou dizer que eu uso esse receituário de controle especial, às vezes, quando eu preciso prescrever alguma medicação que eu não estou com receituário em casa. Então, esse receituário em 2 vias, eu faço muito isso quando eu faço uso de antibiótico, certo? Embora os antibióticos possam ser prescritos na receita branca, porém sempre em 2 vias. Esse receituário, assim como outros documentos, ele precisa ter uma estrutura básica. Essa estrutura vem a identificação do profissional, o cabeçalho, a inscrição, a orientação da prescrição ou orientações afins, além da data, do carimbo e da assinatura. Todo receituário, toda prescrição, ela deve ser a tinta, legível em 2 vias. Quando eu falo a tinta, eu não estou dizendo manuscrita, eu estou dizendo a tinta, que não permita ao paciente apagar, não permita ao paciente ou outro corrigir, certo? A prescrição, a orientação, ela pode ser impressa. Inclusive, isso facilita muito, porque a gente sabe que um dos dons que a gente tem não é caligrafia, né? Então, ele tem que ser a tinta, legível em 2 vias. O paciente ele pode se recusar a receber a receita. Ele pode dizer, eu não quero tomar essa medicação, não vou receber. O que a gente tem que fazer quando isso acontece? 1. Escrever no prontuário do paciente. E 2. Avaliar se esse paciente é um paciente que a gente deve tratar, tá? Porque se o paciente não confia na prescrição que você está dando, eu acho que alguma coisa está errada nessa confiança entre paciente e profissional. A receita não pode ter nenhum espaço em branco, nenhuma orientação pode ter nenhum espaço em branco, por isso que a gente passa aquele
tração ali no final, até onde tem a nossa assinatura e data. E toda prescrição, seja ela medicamentosa, seja ela orientação, seja ela o que for, deve ser assinada uma segunda via para o paciente para constar no prontuário. Passei uma medicação para o paciente, pré-operatória, ele não tomou. O problema é de quem? Se ele assinou a orientação de que ele recebeu, o problema é dele. Se ele não assinou, o problema é meu. Passei uma medicação pós-operatória, o paciente não tomou. Se ele assinou de que ele recebeu a prescrição e não fez uso da medicação, o problema é dele. Agora, se ele não tomou e não assinou de que ele recebeu a receita, o problema é meu. Orientações pós-operatórias, orientações de higiene, tá? Orientações de retorno. Se o paciente não assinou de que ele foi orientado a higienizar, se o paciente não orientou, não assinou de que ele foi orientado a retornar com tantos dias, as orientações, de quem é o problema? Meu. Agora, se ele assinou, se ele não voltou, se ele não cumpriu com as orientações, o problema passa a ser dele, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso processo, né, a nossa dinâmica depende também, em muita parte, da colaboração do paciente. Se ele não colaborar, ele pode estar colocando em risco, o tratamento dele. Né? Um implante que ele não cuidou, que ele colocou carga em cima, que ele mastigou em cima, que ele não higienizou direito, pode perder por conta dele. Né? Uma medicação que ele devia ter tomado e não tomou pode trazer problemas. Agora, se ele foi orientado e está lá provando de que ele foi corretamente orientado e ele não seguiu essa orientação, o problema já sai das nossas costas e vai para as costas do paciente. Por fim, o documento que a gente vai ter é o encaminhamento. Esse documento é muito importante, tá? Que é um documento que a gente usa para referenciar um atendimento para outro profissional ou outra instituição de ensino. A gente nem sempre dá conta de tudo. A gente trabalha com outros profissionais. Eu, por exemplo, não faço endo, tenho que encaminhar para um outro profissional. Não faço ortodontia, tenho que encaminhar para um outro profissional. Alguns procedimentos para odontia, tenho que encaminhar para outro profissional. Eu tenho uma rede de profissionais, como nós temos uma rede de colegas, que fazem serviços e especialidades que a gente não faz. É muito importante que esse documento esteja devidamente assinado pelo paciente. Tá? Pergunta para o paciente se ele tem alguém de referência. Né? Não, eu já fui encaminhado, o paciente já vem encaminhado para você, o colega que encaminhou faz, por exemplo, endodontia que você não faz. Então você solicita a esse profissional que execute o tratamento endodôntico e espera o retorno. Isso tem que estar documentado. Tá? Você pode deixar isso aberto ao endodontista, deixa ele procurar um endodontista. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, eu tenho um profissional de referência na área X, você quer que eu te encaminhe? Não, eu tenho quem procurar. Beleza. Ao endodontista, ao ortodontista, ao cirurgião, certo? E por aí a gente vai. Eu prefiro, o que eu digo para os meus pacientes, eu tenho um profissional da minha confiança, é fulano. Você quer marcar uma consulta com ele? Não, não quero, vou procurar o meu. Beleza, tá? Nos profissionais com que a gente trabalha, esses profissionais a quem eu referencio, eu estou atestando para o meu paciente a qualidade do serviço. Se tiver algum problema, eu acabo sendo corresponsável. Agora, se o paciente procura um profissional que não é que eu não conheço, que eu não sei como é a vida clínica como é a vida profissional desse dentista, como é a qualidade do trabalho desse dentista, eu posso chegar para o meu paciente e aviso para ele que eu tenho que ter a liberdade para dizer, eu não gostei do procedimento e não concordo com a conduta. E aí, se ele disser, não, mas é assim que vai ser, ele assina um terminho de que eu alertei de que não estava bem executado, de que não estava executado da maneira como devia ser, e, dependendo do caso, eu continuo o tratamento ou não. Tá? Mas eu aviso ao paciente que eu tenho o dever de alertar de que alguma coisa está errada, ou, na verdade, até conhecer um novo profissional para quem eu possa passar, então, a encaminhar os meus trabalhos. Certo? Esse encaminhamento, como todo documento, também deve ser feito em 2 vias. Uma via é assinada e fica no consultório como prova de que nós encaminhamos esse paciente para a realização de determinado procedimento que nós não fazíamos. Tudo bem? Por hoje, então, é só. A gente termina essa parte de documentação. Nos vemos no final da semana para a nossa live da sexta-feira, tá? E qualquer dúvida a gente vai se falando no meio da semana. Um abraço para todo mundo
Fiquem bem, boa semana e até sexta-feira.